para vocês, então, o nosso livro, através do meu computador. Eu não vou ver vocês, tudo bem? Então não adianta nem dançar na frente da câmera, Lucas. Eu não, a partir de agora, não vou ver vocês, beleza? Mas se tiverem qualquer dúvida, me chame, tá bom? Olha aqui, ó. Então agora vocês passam a olhar como que eu enxergo o meu computador, tá? Estou vendo vocês aí, né, pelo computador, vocês também estão enxergando o meu computador. Vamos lá para o nosso livro de filosofia. Tudo bem? Gente, então, todo mundo pegando o livro de filosofia, todo mundo está com o livro de filosofia em mãos? Pegue o livro, pegue uma caneta, um marca-texto, tá bom? Deixa do lado aí, para você anotar aquilo que achar importante durante a aula. Se alguém me chamar no chat, eu não vou ver. Então, vocês chamem no áudio, tá bom? Para poder prestar atenção quando alguém chamar. Beleza? Professor, Então, eu não tô vendo a tela do seu computador. Você não... É porque você fixa O que ele. foi? É porque vocês fixaram na tela agora do Rodrigo. Eu tiro essa foquinho dele, esse negócio aí de prender, e vai na apresentação dele e Isso. prende naquele. Para poder enxergar a tela, vocês têm que desfixar. Para poder me enxergar, tem que me fixar, beleza? Estão enxergando agora a minha tela aqui? Sim. Sim? Maravilha. Galera, olha só. Na nossa aula passada, nas nossas últimas aulas, na verdade, né? A gente conversou um pouquinho, olha só, sobre o mito. Professor, desculpa, que página? A gente vai começar a estudar a página 26, tá bom? É o capítulo 2, os filósofos pré-socráticos. Tudo bem? Mas só relembrar um pouquinho. A gente começou o estudo da filosofia olhando um pouco para os mitos. Vamos só relembrar um pouquinho, porque os mitos são coisas importantes. Vocês fizeram vários fichamentos sobre mitologia, certo? Eu lembro que nós lemos alguns em sala de aula. Então, qual que é a importância do mito para a nossa matéria, né? É porque o mito é a primeira forma... Que página? Nós vamos começar 26. a página 26, moçada. Eu agora estou só revisando, tá bom? Obrigada. É só uma rápida revisão, tá? Então, olha só. Os mitos, eu explicava para vocês, era a forma como os povos, até hoje, né, procuram explicar a realidade, mas explicar usando imagens, usando símbolos, usando sentimentos, né? A palavra mito, em grego, quer dizer narração, narrativa, né? Então, os mitos são histórias contadas. E como são narrativas, tem hora que eles mudam. Cada mito é contado de um jeito, dependendo da época, certo? Então não tem um jeito certo. O mito de Narciso, o mito de Prometeu, o mito de, sei lá, de Hércules. Então, cada época conta de um jeito, né? De um jeito diferente, um jeito novo, certo? Ô, pro Rodrigo. Oi, então, aqui no meu dicionário tá mito, termo geral, mentir ou contar histórias falsas. Termo filosófico, tipo, narração, um conto que transmite ensinamentos. Então, quem tá falando? É Miguel. Ô, Miguel, você risca do seu dicionário, por favor, quando fala que o mito conta uma mentira. Esse é o significado... Não, tô brincando, não risca de verdade não, tá? Não é para riscar de verdade não. Pra você entender. Anota no caderno isso. A palavra mito, hoje em dia, ela é usada para falar... isso é uma... por exemplo, se o Arthur trouxe esses exemplos para nós na sala de aula, lembra? Se eu dormindo... o meu cérebro, eu só uso 10% da capacidade.
Aí o Arthur falou assim, isso é um mito. Quer dizer, é uma mentira, né? Gente, a gente não vai trabalhar com essa ideia de mito, certo? O mito, nos povos antigos, não era uma mentira. Quem contava um mito sabia que não estava contando uma mentira. E quem ouvia também sabia que aquilo não era uma mentira, né? Quando eu conto um mito, é porque eu estou tentando entender alguma coisa, explicar alguma coisa. Tudo bem? O mito é uma história que procura dar sentido para a realidade. Vocês conhecem Thor, né? Das histórias da Marvel, dos filmes dos Vingadores. Mas Thor é uma mitologia nórdica, né? É um personagem da mitologia nórdica que procurava explicar as estações de seca e de chuva, né? Aí aquele povo contava a história de Thor, que tinha um martelo, que soltava raio, fazia cair a chuva. Aí de vez em quando alguém ia lá roubava esse martelo do Thor, aí não tinha chuva. Então, o mito, ele procura contar uma história para explicar a realidade, tá bom? Então, o mito não é uma mentira, né, para os povos antigos. O mito é uma verdade, mas é uma verdade contada por meio de imagens, imaginação, deuses, heróis sagrados, tá bom? As religiões, em geral, elas... É engraçado porque o mito não necessariamente é uma mentira, mas também não necessariamente é uma verdade. Não. O mito é uma verdade. Anota isso no seu caderno. A propagação do mito, que seria o conto, não é necessariamente uma verdade, mas também não é necessariamente uma mentira. Não, é uma verdade. Acontece que você conta uma verdade de muitas maneiras, Miguel. Certo? Eu posso falar assim, o Thor é falso. Lucas, será? Nós temos estação de chuva e estação de seca? Sim, né? Então, nós temos épocas em que as plantas crescem e épocas que as plantas não crescem? Sim. Então, o mito de Thor conta uma verdade, né? Conta uma história verdadeira, né? O modo como ele conta isso, ele usa lá um personagem, né? Que é para chamar nossa atenção, que é para atrair nosso coração, tá bom? Ô, senhor, não seria um jeito diferente de contar uma verdade? Sim. Olha só, você, por exemplo, quero todo mundo agora com olhando na webcam, quem está com a webcam ligada, tá? Quem não está com a webcam ligada, é uma distorção da realidade, Júlia. Ô, Júlia, vamos ver se é uma distorção da realidade mesmo, tá bom? Quando você vai num show e você quer falar para o artista que você ama ele, como você faz com a mãozinha? Me ajudem. Não vai assim? Né? Olha só, gente. O que é isso daqui? Isso aqui é um símbolo que representa o coração. Gente, todo mundo sabe que o coração só faz uma coisa. Ele bombeia o sangue do nosso corpo. É um músculo, né? Que nem é assim, né? Ele nem é desse jeito. Ele é um músculo feio, né? Assim, sei lá, esquisito. Que fica bombeando o sangue do nosso corpo. Mas eu uso a imagem de coração para falar de amor, de sentimento. Quando você vê a minha mãozinha fazendo assim, você entende. Olha só que legal, né? Você entende o que eu quero dizer. Que eu estou falando que eu gosto muito de você, que eu te considero uma pessoa muito especial na minha vida. Não é isso, gente. Então, olha só. A minha mãozinha fazendo assim é um símbolo, ou é uma narrativa. Ouso dizer, é um mito, né? Quando eu faço assim com a mãozinha, eu quero contar para você uma história, quero mostrar para você uma mensagem. Isso não é meu coração. Isso também não é meu sentimento, certo? Mas conta uma verdade. Que verdade? A de que eu amo você, de que eu gosto muito de você, de que eu me preocupo com você. Estão percebendo, gente? O mito é uma forma importante que os povos encontraram para tentar
falar o que eles sentiam, certo? Nunca fale que o mito é uma mentira. Mentira é assim, ó. Vou contar para vocês. Nesse momento, eu estou num avião. Pronto, é verdade. É claro que eu não estou num avião. Eu sei que não estou num avião, mas conto para você que eu estou num avião. Isso é uma mentira. Agora, quando eu falo de Thor, por exemplo, na mitologia nórdica, eu não estou querendo enganar você. Eu estou querendo lhe ensinar que no mundo nós temos a estação da chuva e a estação da seca. A mensagem que eu quero te passar, ela é verdade. O jeito que eu passo essa história, eu conto uma história usando a imaginação, né? Que é um personagem, Thor, certo? Mas a ideia, a mensagem é verdadeira. Gravem isso, tá bom? O mito quer contar uma história verdadeira, mas ele usa símbolos, ele usa imagens. Olha lá, apoia-se em explicações mágicas e sobrenaturais. Estão vendo a minha tela aí, certo? Então, nós conversamos, quando nós falamos sobre mitologia, desse enfoque aqui, tá bom? Olha lá, ensinam as pessoas de uma comunidade sobre a cultura de seu povo, sobre seus heróis, seus valores, tá bom? Pensa, por exemplo, as religiões, né? As religiões, na maioria delas, elas têm um livro sagrado. E nesse livro sagrado, contam histórias, né? Muitas histórias sobre os deuses, sobre os grandes heróis do passado, sobre acontecimentos sobrenaturais. O que isso quer dizer? Quer dizer, quando você olha essas histórias, você tem sempre que se perguntar, mas afinal de contas, o que isso quer dizer? Eu quero dar um exemplo de algumas histórias narradas que eu conheço bem, porque é da minha religião, mas cada um aqui fique à vontade para entender do seu jeito, que é, por exemplo, agora a época da Páscoa, né? A gente acabou de passar pela Páscoa, não foi? Ganharam ovos de Páscoa e tudo mais. Na festa da Páscoa, os cristãos comemoram, presta atenção aqui, hein? Os cristãos comemoram a morte e ressurreição de Jesus, que tem um significado, né? A vida que vence a morte, o amor que vence o ódio, né? É o significado religioso dessa festa da Páscoa, tá bom? É por isso o ovo de Páscoa, né? O ovo de Páscoa, de Páscoa, é símbolo de vida, né? O ovo tem vida. E o coelho tem muitos filhos. Então é muita vida, né? A festa da Páscoa é uma festa que, para os cristãos, para os judeus, era sinal de vida, de esperança, de vida, certo? Na Bíblia, para quem é cristão, conhece, o Novo Testamento, conhece, na Bíblia conta que Jesus ressuscitou dos mortos, tá bom? É uma narrativa, tá? Tá dentro da nossa matéria, é uma história. Só que nos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, conta que Jesus ressuscitou, mas se você olhar lá os 4 evangelhos, conta de jeito diferente. Não fala que tinha anjo num desses textos, né? De Lucas. Ah, sei lá, tinha anjo. No outro não tinha anjo. Tinha guarda, no outro não tinha guarda. Não fala que a pedra saiu, quebrou no meio, rolou. Então, cada história da ressurreição conta a ressurreição de um jeito diferente. E aí, professor, qual das 4 é a mais correta? Todas são corretas. Porque para o mito não importa o que está escrito, mas a mensagem por trás do que está escrito. Então, quando você lê um texto de religião, quando você lê um texto da mitologia grega, da mitologia indígena, da mitologia nórdica, africana, você tem sempre que se perguntar qual que é o significado daquela história, tá bom? Ficou claro, moçada? Tudo bem? A nossa aula de hoje, quem está falando? O Lucas, foi quem me esqueci de falar. Sim. Ô, Lucas. Diga, Lucas, tá tudo bem?
Dúvidas? Aham. Nenhuma dúvida? Não. Não? Muito bem. Moçada, então olha só. Dando continuidade à nossa história da filosofia, agora então eu quero falar de um outro jeito de pensar a realidade, tá bom? De um jeito diferente de pensar a realidade, beleza? Que é o pensamento dos filósofos pré-socráticos. Quem que são esses filósofos aqui, moçada? Então agora prestem bastante atenção. Se vocês olharem na história da Grécia, nós vemos que os gregos, eles gostavam de explicar as coisas através dos sentimentos, da emoção, né? Portanto, dos mitos. Mas, com o passar do tempo, os mitos foram sendo esquecidos, foram sendo deixados de lado, ou até os gregos pensavam assim, a explicação dos mitos já não me ajuda mais. Alguém falou aqui no chat, não sei quem que foi, né? É uma distorção da realidade, a Júlia falou aqui, né? Então, pode ser que isso tenha acontecido, viu, Júlia? Pode ser que os gregos tenham pensado assim, os mitos já não servem para mim mais. Eu já não acredito mais nos mitos. Mito é a religião grega, certo? Então, a linguagem mitológica é a linguagem religiosa. Então, pode ser que alguns filósofos começaram a questionar as coisas de um outro ponto de vista. Não mais queiram saber, será que foram os deuses que criaram tudo? Será que a chuva, né? Como eu contei na história de Thor, por exemplo, que não é grega, é nórdica. Vamos pegar esse exemplo, que é bem legal. Será que a chuva, ela nasce da briga de um deus lá no céu com os duendes, por exemplo? Então, parece que não. Algumas pessoas começaram a pensar racionalmente o mundo, né? Para dizer assim, temos então que pensar de um outro jeito, um jeito diferente o mundo. E começaram a elaborar teorias, né, sobre o mundo. E o primeiro olhar desses pensadores era para o mundo físico mesmo, para as coisas que eu posso tocar, que eu posso ver. A pergunta que eles faziam era, de onde vem tudo aquilo que existe? Essa primeira pergunta, ela fica na cabeça de alguns pensadores da Grécia Antiga, que a gente vai chamar de filósofos pré-socráticos. Anote do ladinho aí no seu caderno, tá? Anote no seu livro, escreva aí, para você não se perder, tá bom? Eles também são chamados de filósofos naturalistas. Escreve embaixo aí, né? Escreve aí, Enzo. Filósofos naturalistas. Por quê? Porque pensavam na natureza. Lá na página 26, tá lá, capítulo 2. Filósofos pré-socráticos ou filósofos naturalistas. Porque eles se preocupavam com a origem da natureza. De onde vem tudo que existe? No mito fala que Zeus, que Poseidon, que Hades fizeram isso, aquilo. Cronos, Urano, sei lá. Que os deuses criaram tudo que existe. Lá na mitologia nórdica, foi Odin, foi Thor, foram os deuses, ok? Na mitologia indígena, fala que foi esse deus, Gaia, aquele deus assim e tal. Na Bíblia, né, que é uma espécie de história, né, uma narrativa, fala que as coisas vieram quando Deus fez isso, aquilo outro. Esses filósofos gregos, eles procuravam entender o mundo de um outro ponto de vista. Ainda não é racional, por isso que a gente chama ele de pré-socráticos, né? Eles vêm antes de Sócrates. Ainda não é completamente racional, mas já é uma mudança. Já não é do ponto de vista religioso. Eles não criam uma religião. Eles criam, anote aí,
escolas filosóficas. Escreve aí. Eles criam, os filósofos pré-socráticos, eles criam escolas filosóficas. O que é isso? É um grupo de pensadores, quase como um mestre com os discípulos, né? Então, o que é uma escola filosófica? 2 pontos. Um grupo de pensadores que discutiam um assunto, tá bom? Escola filosófica. Um grupo de pensadores que discutia sobre um assunto. Tudo bem? Moçada, sem conversa Professor, é o Lucas falando. sem conversa paralela no chat, tá bom? Quem tá falando? Lucas. Lucas. Diga, Lucas. Professor, eu posso colocar assim aqui, conversa, como é que eu coloquei? Eles conversavam sobre pensar. Não, sobre qualquer assunto, Lucas. Uma escola filosófica, por exemplo, na minha escola filosófica, eu vou debater sobre o que é melhor para se fazer na vida. Na minha escola filosófica, eu vou debater sobre política, sobre música, sobre cultura, tá bom? Então quer dizer que, Oi. então quer dizer que cada escola tinha uma função para descobrir? Cada escola tinha um assunto que interessava a eles, tá bom? Cada escola filosófica, eles debatiam sobre um assunto específico, um assunto que lhe interessava, tá bom? É isso que nós temos que lembrar, tá? A gente vai ter as várias escolas filosóficas. Eu vou falar os nomes aqui, não precisa anotar, só para você saber, né? Então eu tenho lá os pitagóricos, né? Os nominalistas, os platônicos, os aristotélicos, tá bom? Os cínicos, os estoicos. São várias escolas filosóficas. Eu vou começar nesse bimestre, eu vou falar de 2 delas. 2 escolas filosóficas, tá bom? Então, olha só. Do que tratavam, então, esses pensadores? Então, era como se tivesse, assim, um mestre com os seus discípulos, tá? Não era uma religião, mas era um grupo muito unido, que debatia sobre alguns assuntos. E desse primeiro grupo de filósofos, qual que é o principal assunto que eles conversavam? E aí eu peço para você abrir o seu livro lá na página 28. Tudo bem? Lá na página 28. Grifa isso aí, ó. Qual que é o primeiro assunto das escolas filosóficas dos pré-socráticos? A natureza. A origem da natureza. De onde vem tudo que existe, né? Então, os filósofos pré-socráticos, eles são pré-socráticos porque Sócrates vai começar a falar sobre outros assuntos. Os primeiros filósofos querem saber a origem de tudo aquilo que tem no mundo. De onde vem tudo aquilo que tem no mundo? Essa é a pergunta dos pré-socráticos. Tá bom? Alguém gosta de ler e quer ler para nós o primeiro parágrafo da página 28? Eu. Quem está falando? É o Lucas Franklin de novo. Ô, Lucas, não esqueça de falar seu nome, tá bom, amor? Leia, então, esse primeiro parágrafo. Quem quiser grifar esse primeiro parágrafo é importante, tá bom? Pode escrever EPA, né? Estudar para avaliação. É um parágrafo muito importante esse daqui. Vamos lá. Investigando a origem da natureza, Lucas. Lucas? Desliguei o microfone, esqueci, desculpa. Não tem problema. Vamos lá, Lucas. Como foi visto, os primeiros filósofos investigaram a natureza. Para eles, todas as coisas e todos os seres tinham uma origem comum, algo permanente que era feito ao mundo, algo ingostável, do qual Inesgotável, que não se esgota. isso, inesgotável, Inesgotável. do qual tudo se originava, e para o qual tudo voltava a pis, termo que pode ser traduzido como natureza. Ok.
Escreva no seu livro aí do lado, tá bom? Para você não esquecer. Eu vou colocar no chat, tá? Você vai ler assim, ó. A palavra physis, você vai ler como... vou colocar entre aspas aqui, tá? Physis. Quer dizer natureza. Quem que tá escrevendo um monte de palavras estranhas aí no chat, não é hora de brincar agora não, tá bom, moçada? Sem brincadeira no chat, tá bom? Olha lá. Physis quer dizer natureza. Olha só, gente. Vocês conhecem palavrinhas que se parecem com a palavra physis? De matérias, inclusive, que os adolescentes estudam no ensino médio. Que matéria você conhece que parece com a palavra physis? Física. 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 Física quântica. Biologia. Olha lá. Física, fisiologia, necessidades fisiológicas. Tá bom? Educação Tudo física. isso, todas essas palavras... Não, filosofia não. Não, é outra palavra. Física é uma palavrinha que fala daquelas pessoas que estudam o mundo, certo? Estudam a gravidade, que estudam o movimento dos corpos, que estuda a elétrica, né? Que estuda a força, né? Gente, mas não é só. A matéria de física lá do ensino médio trata de alguns assuntos apenas. Para o grego, a physis trata de toda a natureza. Então, na verdade, a palavra physis não pode ser traduzida como física. Por isso que a tradução é natureza. Se você quiser uma ideia, né, mais certa, a palavra physis, em grego, é o que os adolescentes do ensino médio estudam nas matérias de física, química e biologia. Escreve aí, né? A sua matéria de ciências, moçada, olha que legal. Você tem aula de ciências, você estuda physis, né? Quando você for estudar química, você vai estudar physis. E física, vai estudar physis. Por quê? Essas 3 matérias do ensino médio, elas vão estudar a natureza, tá bom? Toda vez que você estudar a natureza, você está se aproximando, né? Está parecendo os filósofos pré-socráticos, que eles estudavam a natureza. E o que eles estudavam na natureza? Agora que vem a parte legal, moçada. Eles estudavam a origem de tudo aquilo que existe. De onde vem tudo que existe? Essa pergunta parece bem atual, mas ela já era feita por aqueles filósofos do século VI, V a.C. A pergunta, de onde vem tudo que existe? Né? Tem alguma coisa que faz tudo existir nesse mundo? É como se fosse uma massinha, né? Imagina você com uma massinha e uma forminha. Você pega a massinha, mistura, faz lá uma massinha de um cavalinho, de uma casinha, de um cachorro, de um triângulo. A origem de tudo que existe é a massinha. O que vai mudar são as formas. Tudo bem? Então, esses filósofos pré-socráticos buscavam conhecer a massinha, né? A origem de tudo aquilo que existe. Então, moçada, olha só. Para terminar a nossa aula, eu quero ler, ok? E vou deixar como tarefa de casa para vocês, tá bom? Esse parágrafo aqui. Tarefa de casa o quê? Tarefa de casa para você fazer fichamento, fazer pesquisa, dar uma olhada na internet, tá bom? Olha aqui, ó. No exemplo, né, que eu dei para vocês da massinha, a massinha seria o material de que tudo é feito e para a qual tudo retornaria. A physis, ok? A natureza. Os primeiros filósofos se perguntavam qual é a origem ou a natureza das coisas e dos seres.
Aristóteles, tempo depois, ao falar dos primeiros filósofos, dizia que eles buscavam o princípio das coisas. Em grego, princípio ou origem recebe o nome de arché. Essa palavrinha, moçada, é difícil porque é grego e você tem que lembrar na hora de estudar, de pesquisar essa palavrinha, arché. Tudo bem? O que é a arché para os gregos? Arché é aquele princípio de onde vem tudo que existe na natureza, na física. É como se fosse a matéria, o elemento primordial, né? O mais importante. Olha onde você usa a palavra arché. Na palavra, por exemplo, arqueologia, que é a origem, é o estudo da origem de um povo, certo? Você, para falar de super-herói, você também... Professor, Espera só um é o pouquinho. Lucas. Espera só um pouquinho, Luca. Para falar de super-herói, você também usa a palavra arché. Você fala, aquele vilão é o arqui-inimigo do super-homem, é o arqui-inimigo do Batman, ou seja, é o inimigo mais importante, é o inimigo fundamental. Então, arché é aquele elemento mais importante de onde vem tudo que existe. É isso que esses filósofos buscavam. Fala, meu amigo Luca, para terminar a nossa aula. Diga. Quem perguntou? Foi o Luca? Foi o Lucas? Eu mesmo, senhor. É o... Sabe o arquê que você disse, que é arqueologia? Arqueólogo, vale? Sim. Arqueólogo é aquela Tá. pessoa que estuda a origem de um lugar, de um povo, de uma cultura, tá bom? Sim, ok. Então, moçada, Estava nessa dúvida mesmo. isso. Vamos terminar a aula por aqui. Olha só. 3 coisas muito importantes para você pesquisar no seu fichamento, ou seja, na sua pesquisa durante a semana no caderno, tá? Filósofos pré-socráticos, tá bom? Physis, para os gregos, o que é a physis? E arché. O que é a arché? Tá bom? O professor vai estar no Ultramax? Eu vou gravar esse vídeo, estou gravando esse vídeo, e vou colocar o link no Clipe Escola, tá bom? Vai estar lá no Clipe Escola, beleza? Para você lembrar, beleza? Olha só, pesquisar, então, no Ultramax é escrito lá fichamento. Você sabe o que é fazer. Fichamento é pesquisar qualquer coisa que for importante para você. Eu estou dando uma dica. Você vai pesquisar, então, pré-socráticos, vai pesquisar, então, arché, ou Lucas Almeida. Lucas Almeida, se concentra, amor. Vai pesquisar, então, pré-socráticos, vai pesquisar arché, e vai pesquisar, por exemplo, physis, tá bom? Aí, na próxima aula, eu tiro dúvida, escolhe um deles ou todos, Matheus, tanto faz, tá bom? O fichamento, lembra? É você pesquisando, é você sendo filósofo, tá bom? É você buscando conhecer, tá bom? Filosofia, lembra disso? É buscar saber. Quanto mais eu pesquisar, mais curioso eu sou, mais filósofo eu vou ser, tá bom? Então, o fichamento é o exercício do filósofo, é buscar saber. Não faça isso por obrigação, faça isso porque você acha importante, tá bom? Então, moçada, finalizando a nossa aula, estamos vendo aqui então os pré-socráticos e o que eles pensavam. Eu pesquise sobre eles e na próxima aula eu começo tirando dúvidas. Alguém tem alguma dúvida para encerrar a aula? Não? Não, senhor. Vou parar a gravação por aqui. Entendi tudo, senhor. Valeu. Vocês são lindos. Senhor! Obrigado pela aula.